maioria de nós nos vemos envolvidos num turbilhão de angústia, de ansiedades angustiosas, buscando uma polaridade que nos complete. Não é? Essa busca incessante tem sido uma fonte inspiradora de poetas, de boêmios, da arte e da música. É o amor, a busca do amor. E o Emmanuel em Consolador, na questão 323, indagam a ele se existiria uma alma que teria sido destinada para outra alma. Seria a tese das almas gêmeas. E o Emmanuel, ele responde mais ou menos assim. Ele é adepto da tese das almas gêmeas. Ele diz que sim. Que no sagrado ministério da vida, sagrado ministério da vida, veja, ele coloca a vida, as experiências existenciais da vida como um sagrado ministério. Ministério é algo que você deve realizar. Então, na sagrada realização da vida, cada coração possui no infinito, em algum lugar do infinito, imagina, em algum lugar do infinito, a alma gêmea da sua, a companheira divina para a viagem gloriosa à imortalidade. É uma companheira de viagem, a alma companheira, um companheiro de viagem. E eu concordo, porque vocês imaginem uma viagem solitária, que graça tem? Ou com alguém com o qual não temos afinidade. Alguém que não se sente conosco para contemplar o luar, para ver a beleza do sol, enfim, afinidades. Companheiro de viagem. Então, essa grande jornada, saímos dos braços do nosso Pai para iniciar um processo longo na esteira evolutiva, a longa viagem. E então, Emmanuel diz que essas almas companheiras dessa viagem, criadas umas para as outras, para, e não das outras, para. Elas se buscam sempre que separadas. Ele diz que a união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Não dá para definir que aspiração é essa. Ela é a suprema aspiração. A aspiração máxima do ser é essa união com a sua outra polaridade. Com a polaridade que lhe complete. Então mas ele diz que milhares de seres que se transviaram no crime, na inconsciência, experimentam a separação das almas que os sustentam. E que isso é a maior provação.
É a provação mais ríspida e mais dolorosa que se possa pensar. Então ele diz que no drama das experiências mais obscuras, daquelas mais sombrias, vamos sempre encontrar, vamos ver sempre a atração eterna das almas que se amam mais intimamente, evolvendo umas para as outras. Então elas estão sempre nessa busca, ainda que nas sombras das provas duras, depois de se haverem embrenhado em crimes e buscado atalhos, se desviado dos balizadores que os planejamentos iniciais previram. Então, essas almas, elas se buscam num turbilhão de ansiedades angustiosas. Então, aquela busca, uma saudade, uma angústia que é fruto dessa atração. É uma atração, segundo Emmanuel, superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando as almas gêmeas se encontram, elas podem não realizar o amor em função de convenções, mas nada nem ninguém vai modificar o significado desse reencontro, não é? Então, quando elas conseguem se encontrar nesse turbilhão da vida, diz Emmanuel, né? Ele então diz que no acervo dos trabalhos humanos, porque nós temos que passar pela fieira do aprendizado, do trabalho, das ocupações úteis, e fazer isso ao lado daquela alma que tem a polaridade oposta à sua e que está ali num complemento que vai te permitir trabalhar com ânimo e com zelo. Então ele diz que elas sentem-se, essas almas, na posse de uma felicidade real. Os seus corações sentem uma aventura muito grande, e eles não trocariam a aventura dessa união por todos os impérios do mundo. Quem fala isso é o Emmanuel. Eu até transcrevi essa parte. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações, aventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. Alma gêmea. Muito bem, então o Emmanuel, ele é adepto dessa tese, ele escreve isso na questão 323, 324, ele vai desdobrando. É bastante isso, é muito interessante de ler. Quando o livro O Consolador, então, é submetido ao crivo, né, da Federação Espírita Brasileira para a publicação, então a Federação Espírita Brasileira
percebeu que havia talvez ali uma incompatibilidade com a questão 298 do Livro dos Espíritos, na qual então, na questão 298 do Livro dos Espíritos, na qual o Kardec é indagado se existiriam almas destinadas umas às outras, definitivamente umas para as outras, e ele diz que não, destinada de forma determinante a se unirem. E ele diz que não, que isso não existe. E quando ele vai fazer uma análise ali da pergunta, né, uma explicação da pergunta, o Kardec diz que não existem as metades eternas. É isso que ele diz. Porque os espíritos estão perguntando se há uma alma destinada especificamente para outra e se elas vão se unir de um jeito ou de outro, né? E isso nós sabemos que realmente não é assim. Mesmo aqueles que planejaram um casamento no mundo espiritual, ao reencarnar, um dos dois pode, por precipitação, não é, modificar o planejamento. Então, nós teremos os casamentos chamados acidentais, enfim, modificar, pode acontecer muita coisa, não é? Mas aí o Emmanuel, então a Federação Espírita Brasileira faz essa pergunta para ele, se ele queria modificar a resposta. E ele, então, dá uma nota, ele explica, e há uma nota explicativa no final do livro Consolador, que vocês podem, se interessarem pelo assunto, olhar. Então, ele diz assim, mais ou menos, né? Que ele pede para que a tese das almas gêmeas permaneça exatamente como ele colocou. Que ele não está falando de metades eternas, não é isso que ele está falando. E que essa tese ela é muito mais complexa do que o que parece ao primeiro exame, né? E aí ele diz assim, mesmo porque com a expressão almas gêmeas não desejamos dizer metades eternas, né? Ele ainda vai mais além na explicação dele, ele diz que a tese das almas gêmeas não deve ser invocada para que as pessoas se furtem aos compromissos afetivos assumidos durante a encarnação, né, durante a existência corporal. Então, às vezes, nós vemos, né, as pessoas encontram aí suas almas gêmeas, mas já estão comprometidas. Então, Emmanuel, em várias passagens, tem uma que ele diz, nas relações afetivas, cumpra os seus deveres, né? Então, cumprir os deveres. Não significa isso também que estejamos prisioneiros das pessoas, porque há circunstâncias em que os compromissos conjugais assumidos, eles começam a se desenrolar de uma forma que um dos cônjuges acaba sendo extremamente prejudicado, às vezes por violência conjugal, por várias questões, né? Então, Deus não deseja a tortura de ninguém, não é? E nem que as pessoas sejam humilhadas, às vezes a pessoa é humilhada no lar, não é? Então, existem várias as circunstâncias que justificam plenamente, né, a modificação desses compromissos. Mas jamais que seja porque eu encontrei a minha alma gêmea. Aí não, né? Até porque se forem realmente almas gêmeas, elas estão destinadas umas às outras, uma à outra. E ficarão juntas, se não nessa dimensão, em outra, sabe-se lá em qual, mas por que se separaram, né? Há um motivo. E normalmente são delitos
perpetrados contra a lei divina. E aí, aquele ser que cometeu o delito, ou ambos, precisam se recompor perante a lei, para depois, porque só depois que nós nos recompomos com a lei, é que nós reiniciamos o nosso processo de trabalho. E a alma gêmea, ela vem nos auxiliar nesse processo de trabalhar, né? De colaborar, de criar, de sermos co-criadores na obra divina. Particularmente, eu entendo que as almas são criadas essas almas gêmeas, em polaridades diferentes, uma polaridade masculina e uma polaridade feminina. E elas iniciam esse processo dessas polaridades, uma no feminino, outra no masculino, e vão juntas fazendo esse trabalho de complemento, não é? De complemento. E Jesus, ele diz, quando ocorre o apedrejamento, a tentativa de se apedrejar a mulher adúltera, né, como se o homem não fosse adúltero, ele não tivesse deveres também morais, né? Então Jesus, ele diz que Moisés permitia que se desse carta de divórcio quando o homem quisesse. Quando o homem adulterasse, ele poderia dar carta de divórcio à mulher, ou quando ele assim o desejasse, poderia se divorciar dela. Mas a lei para a mulher era o apedrejamento. Então Jesus diz que a carta do divórcio, ela é um abrandamento desse apedrejamento. Mas ele diz mais, ele diz que no princípio não era assim. No princípio as almas se uniam por uma afinidade vibratória, né? Mas que o desvio da rota modificou esse caminho, né? Modificou, então, essas relações e elas passaram a se dar por outros interesses. O Emmanuel fala desse centro de interesse que existe entre as almas gêmeas. Então ele fala que essa ligação das almas gêmeas, essa ligação, ela repousa nos desígnios divinos, nos desígnios de Deus, e que esses desígnios, eles são insondáveis na sua origem para nós, né? Ele diz, na sua sagrada origem, esses desígnios são insondáveis. E que essa ligação, ela constitui a ligação entre as almas gêmeas, né? Esse magnetismo que as faz buscarem-se reciprocamente. Essa ligação constitui a fonte, olha que interessante, a fonte vital do interesse das criaturas para as edificações da vida. Então, sem essa fonte jorrando em nós interesse, não conseguiremos edificar com eficácia. As nossas obras serão desleixadas, porque quando edificamos junto com a alma gêmea nossa,
Então jorra uma fonte de interesse, há uma criatividade que vai se expandindo, porque as polaridades do masculino e do feminino estarão em harmonia, não é? Estarão em harmonia. Que lindo, né? E por que será que não é o que nós vemos, né? Na existência planetária, são muito raros os casamentos, as uniões, em que nós podemos ver essa fonte de interesse criadora ali, né? De edificar e de fazer e de se construir, de construir o outro. Por que será que isso não acontece, não é? Então, é o que Emmanuel fala. São os delitos praticados contra a lei e que nos trazem karmas de solidão. Atravessamos existências sempre sentindo um insondável vazio, enfim, buscando essa polaridade. Mas o Emmanuel, ele diz em todos os seus livros de romance, ele tem um estudo de caso, ele tem uma história que envolve almas gêmeas, mas que estão separadas e que não irão ficar juntas. Estão separadas ou se separam, não é? Então, no livro Há 2000 anos, que fala do cristianismo primitivo, Jesus, inclusive a personagem Publius Lentulus, ele se encontra com Jesus ainda. Então nós temos ali nós temos Lívia e Publius Lentulus, um casal de almas gêmeas, mas uma na polaridade feminina, Lívia, e outro na masculina, Publius Lentulus. Mas o Publius Lentulus, nessa encarnação, ele contrai débitos muito grandes, né? E ele permite que o orgulho e o egoísmo, eles são muito próprios da polaridade do masculino, porque ele tem a ver muito com a sobrevivência da prole, enfim. Mas ele então se deixa levar pelo orgulho, pela arrogância, e as coisas acontecem, está lá no livro. E pelo que a gente pôde perceber, desde então ele não conseguiu mais ter uma existência corporal, ter uma existência física com a sua alma gêmea. Parece até que ele preferiu ficar sozinho, meio que sem ninguém, não é? É interessante. É um livro que tem que ser lido. Então, há 2000 anos. Vão lá, ler. Quem não leu, né? Tem que ler, porque fala do cristianismo primitivo e fala... E veja, e foi um uso do livre-arbítrio dele. Tudo poderia ter sido diferente. Não é? E não foi. Depois, Emmanuel escreve o livro 50 anos depois. É o próprio Publius Lentulus que retorna na condição de um escravo na história. E ele tem um filho chamado Ciro. E aí nós vamos ver o desenrolar da história de uma jovem chamada Célia. E Célia, uma romana, que se apaixona por Ciro, filho do Nestório. E aí também é uma belíssima história, a história de Célia. E
ela também, né, ali na polaridade feminina, Ciro na masculina, mas eles são impedidos de seguir na sua união em razão das injunções da sociedade, de várias questões. Mas para eles mesmo, para os dois, aquilo não significava absolutamente nada. O status dela de romana, de filha de patrícios, e ele ser um escravo, né, não tinha nenhuma relevância. Porque não tem, para as almas gêmeas isso não é relevante, absolutamente. Depois o Emmanuel continua. No livro Paulo e Estevão, nós vemos Saulo de Tarso, também uma polaridade masculina, uma personalidade arrogante, orgulhosa. E é essa arrogância que o separa de Abigail. Essa incapacidade dele de ceder ao feminino dela, de pedir perdão, né? Então, ele projeta para ele mesmo existências miseráveis a partir daí. Porque se diz muita coisa sobre Paulo, não é? Mas algumas reencarnações que se atribuem a ele, nota-se a falta dessa polaridade lhe completando. Evidentemente que não sabemos hoje como as coisas estão. O que se sabe é que o próprio Emmanuel relatou ao Chico que a distância que separava e que separa ele de Lívia é imensa. E por mais que ele corra, ele tem grande dificuldade de alcançar Lívia. Sabe? Que quando ele vai encontrar-se com ela, na realidade do mundo espiritual, ele precisa fazer muita meditação, Emmanuel, para poder se encontrar com Lívia. Então, Paulo, né, Saulo, Paulo e Abigail, no livro Paulo e Estevão. Depois, nós vamos encontrar em Ave Cristo, uma jovem chamada Lívia também, sabe? E um jovem chamado Tassiano. Eles se encontram, ele é casado. E ela também é casada. Ela se casou com uma pessoa muito diferente dela, muito violenta. Ela estava separada dessa pessoa. E o Tassiano também estava casado com uma pessoa que não lhe completava de forma alguma, afetivamente, do ponto de vista do feminino. Ele não encontrava nela nenhuma ressonância. Então, quando ele encontra Lívia, ele se enternece, se enche de ternura. E diz que vai se separar da esposa para ficar com ela. E ela diz que isso não seria possível naquele momento. E aí ela diz assim para ele, há um diálogo entre os dois, que eu anotei aqui para ler para vocês. Tassiano, meu pai costuma dizer que as almas capazes de tecerem a perfeita aventura conjugal, habitualmente, né, se encontram tarde demais. Quando não são surpreendidas pela morte que as separa, não é? Em plena alegria, são detidas por insolúveis compromissos que lhes inibem a aproximação.
os compromissos humanos, as algemas humanas, que inibem essas aproximações. Então, as almas gêmeas, superada essa fase nossa de rebeldia, quando talvez venhamos a estar quitados com a lei, né? Curadas as feridas, né? Remidos os pecados. Provavelmente, essas polaridades poderão se reunir. Então, eu entendo que uma das almas faz um progresso no campo do masculino, daquilo que é o público, daquilo que é o poder, né? No seu sentido, atingir o poder no seu sentido positivo. Todas essas expressões exteriores e vamos dizer assim, de preocupação com guarda, com segurança. E o feminino, nas expressões de harmonia, de beleza, né, de ternura, de cuidados, enquanto um guarda e faz a segurança. A outra é de cuidado e de alimento, no sentido de prover as necessidades fisiológicas, as necessidades de manutenção da vida enquanto relação do corpo com a estrutura da biosfera. Então, o feminino, mais preocupado, mais voltado para o lado do reino vegetal, na época das cavernas, as fêmeas, as mulheres, elas ficavam dentro das cavernas, cuidando da espécie, da prole, enquanto os homens saíam, né, em busca de caçada e tal, né, em busca de provisões. E com isso, o feminino foi desenvolvendo, ele precisava proteger também aqueles que estavam na caverna, e vai desenvolvendo uma visão lateral, vai desenvolvendo intuição. Né? Essas almas caminhando juntas, elas vão se completando. Provavelmente chegue um momento em que uma atinja a culminância do processo de evolução na polaridade feminina, e outro atinja a culminância de evolução na polaridade masculina. E elas, como num processo de osmose, o fato de estarem integradas umas às outras, não, ele dirá a outra não precisará iniciar um processo de experiências femininas ou vice-versa de início, de um ponto zero, porque haverá uma integração dessas experiências que será passada pela via do magnetismo que as une, não é? E então é um processo que torna mais efetiva a evolução. O processo evolutivo está mais rápido, não é? Pula-se uma etapa, não é que pula-se, é
que enquanto um faz experiências numa vertente, o outro faz na outra, e se unem e se completam, e transmitem um para o outro, pelo amor infinito que os une, o de que o outro necessita. Por isso eles se buscam. Por isso o vazio, muito grande, quando estão longe um do outro. Não é? Então, esse é o nosso último encontro do livro O Amor é a Fonte do Conhecimento. Aprendendo a Amar. E eu quis deixar a tese da alma gêmea para o final, não é? Para terminarmos assim, de uma forma mais lúdica, mais suave, não é? Para nos trazer calor ao nosso coração, esperança, os que já encontraram suas almas gêmeas, os que não encontraram ainda. Saber que nosso Pai pensou em tudo. Não é? O Emmanuel, ele é muito pródigo nisso. André Luiz também. André Luiz, em várias obras, a gente percebe que ele aborda essa questão, sabe? De almas que estão juntas há muito tempo, pelo processo da afinidade mesmo, não é pelo processo provacional, expiatório, não. Então, eu queria deixar isso e fazer as considerações finais. Agora, tá só mais um pouquinho da música, fazer uma quebra de estado. Sonata ao Luar. Beethoven, o maior. Beethoven. Mozart e Beethoven, mas Beethoven é o maior. Então, considerações finais. Meus irmãos, minhas irmãs, estou bem emocionada porque essa tarefa eu recebi dos amigos espirituais. Vocês viram, né, aqueles que tiveram acesso ao livro, O Amor é a Fonte do Conhecimento, que ele não está ali como uma obra mediúnica, nenhum dos meus livros. Por que isso? Porque eu entendo que a mediunidade nos últimos tempos foi muito banalizada, não é? Mas é evidente que esse trabalho, ele não é um trabalho solitário. O Amor é a Fonte do Conhecimento é um livro que ele significa, na verdade, estudos meus solitários, ao longo de 40 anos, mais ou menos, e que eu fui fazendo comparações, não é? Como eu digo no livro, e depois era algo que eu fiz para a minha pessoa, e os espíritos pediram para que eu transformasse no livro, disponibilizasse. E eu me enchi de coragem em algum momento, eu esperei que os anos passassem, porque eu penso que a idade nos faz modificar muitos conceitos que nós temos. E já muitos escritores fizeram livros numa cidade ou numa época ainda de muito vigor físico e depois se retrataram, né? Fizeram livros dizendo que haviam modificado seu entendimento
E eu peguei o exemplo de Allan Kardec, que Jesus começa a utilizá-lo na missão real para a qual ele veio, depois dos 50 anos de idade. Ele já estava aposentado, já estava preparado, né? E então ele começa a fazer essas análises já numa idade bem avançada e provecta mesmo. Então eu nunca escrevi antes, porque aguardava que o tempo passasse, cobrisse de neve os meus cabelos. Mas, enfim, chegou o momento, então eu escrevi o livro e achei que estava concluída a tarefa. E eles me disseram, não, Márcia, nós queremos mais. Esse livro, ele contém conceitos um pouco complexos e nós gostaríamos que você gravasse vídeos curtos, primeiramente, para não cansar, no qual você vai explicando aqueles conceitos com muita calma. Não importa a quantidade aí de vídeos que você faça, o importante é que faça. Vai fazendo. E para disponibilizar, né? Ficar disponível. E então, no dia de hoje, que é... Nossa! 5/5/2021. Eita, peraí. 5/5/2021, 2021, 2 e 2, 4 com 5. Uma sequência de 3 números 5. Eu não sei o que isso significa. Mas tá aí, eu acabei de ver agora. 5/5/2021, né? Aí, peraí, deixa eu fazer mais uma... Porque eu gosto de número, hein, gente? Na minha juventude, eu fiz científico, matemático. 5, 10, 15. 5 com 6. Nossa! O número que dá é o número 6. O número 6 é um número muito interessante. Ele é o primeiro número perfeito. Ele é o primeiro número perfeito. Sabe o que é um número perfeito? É um número que a soma dos seus divisores dá ele. É um número perfeito. Então, 6 é o primeiro número perfeito. Olha, hoje é um dia que representa o número perfeito, número 6. Porque os divisores de 6, 3, 2 e 1. 3 mais 2 mais 1, 6. Isso que eu tava falando mesmo. Bom, enfim. Então, no dia de hoje, eu concluí esse trabalho, exatamente como eles me pediram, e que vai ficar disponibilizado, né? Como já estão todos os outros vídeos. Hoje eu gravei alguns, já daqui a pouco vou disponibilizar. E eu espero ter cumprido essa tarefa. Espero que seja útil para alguém, né? Estamos vivendo essa pandemia e talvez alguns de nós encontremos um tempo a mais para pensar em nós mesmos, nos observarmos. Então é isso. Eu também escrevi um outro livro que se chama A Pedagogia da Compaixão e a Proteção Social Plena. E eles também me pediram para fazer a mesma coisa que fiz com esse. Mas eu estava pensando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí eu estava pensando, mas esse é um livro
técnico, né? Mais técnico. Então eu não vou gravar assim, como eu fiz esse, 5 minutos, 5, não. Eu vou gravar vídeos maiores, sabe? Vídeos maiores. Então, serão vídeos maiores e eu acho que o trabalho se concluirá mais rápido. Então, essa foi a tarefa que me foi confiada e conferida pelos meus amigos espirituais que me acompanham desde tenra idade. Não me lembro de quando eles estiveram ao meu lado por primeira vez, porque sempre me lembro deles à minha volta. Sempre. E então, meus irmãos, a nossa tarefa, a tarefa de todos nós, é trabalhar pela implantação do reinado do bem na Terra. E em a questão 1019, a última questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se jamais o reinado do bem se implantaria na Terra. Porque, afinal de contas, parece que esse dia não chegava nunca. E eu vou recitar um pequeno trecho da resposta que sempre me comove. O bem é a resposta dos Espíritos à questão 1019. O bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveres semeado. Que Jesus nos abençoe e muito obrigada por estarem comigo em tantos encontros.